Fala pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui um exercício de ponto material e corpo extenso que pediram nos comentários, né, da aula conceitual desse tema. É um tema que não tem conta por ser algo mais conceitual, que normalmente cai nas questões e é necessário a gente entender essa diferença de ponto material e corpo extenso para a gente conseguir fazer as questões de físicas, né, que no nosso dia a dia. Então, resumindo aqui, ponto material sem dimensões. Corpo extenso com dimensões. Ponto material, não utilizamos as dimensões no exercício. Corpo extenso, utilizamos as dimensões no exercício. O carro relacionado à estrada. Uma estrada tem uma quilometragem muito grande, assim, numa viagem. O tamanho do carro importa para fazer o cálculo dessa estrada? Não importa. Podemos até usar os valores, o tamanho do carro para fazer o cálculo, mas assim, o valor é muito pequeno, que não vai interferir em praticamente nada em relação ao tamanho da estrada, em relação ao cálculo. E esse mesmo objeto, o carro, em relação a uma garagem, por exemplo, é necessário. Se você fizer uma garagem menor que o tamanho do carro, o carro não vai entrar na garagem. Então é importante você ter o tamanho do carro, né, do seu carro, para você fazer a sua garagem. Então, em relação a esses conceitos, basicamente é isso. Então vamos ao exercício. A respeito do conceito de ponto material, é correto afirmar que uma formiga é certamente um ponto material. Uma coisa muito importante assim, que a gente precisa entender é que muitas das vezes, quando não temos um referencial, o exercício não dá um referencial, temos a tendência a utilizarmos a nós como referencial. Por exemplo, você já vê, a formiga aqui tem um tamanho pequeno, a formiga é pequena, então eu não vou considerar as dimensões da formiga. Mas espera aí, em relação ao que você está falando que a formiga é pequena? Em relação a você? Mas o exercício não está dando nenhuma relação, nenhum referencial. Ele está dizendo que certamente é um ponto material sem dizer nada. De repente, para uma bactéria, a formiga é bem grande. Então, você não pode utilizar você como referencial. O exercício vai te dar o referencial. Então, a formiga é certamente ponto material? Não sei, ela pode ser um corpo extenso, pode ser um ponto material, não tenho referencial nenhum. Por exemplo, aqui eu usei, ponto material, com carro eu utilizei a estrada. Aqui no corpo extenso eu utilizei a garagem. Então eu tive um referencial. Uma formiga sem referencial, eu não posso afirmar que é um ponto material. Então, certamente, não tem como falar isso. Aí vem o caso do elefante. Mais uma vez, se você utilizar você como esse referencial, o elefante vai ser um corpo extenso, porque por ele ser bem maior do que a gente vai acabar utilizando o tamanho do elefante. Porém, não deu nenhum referencial. Então, ele está falando, não é certamente o ponto material. E você, é um corpo extenso então. Não tem nenhum referencial. Você não pode utilizar você como referencial. O exercício deu. A gente tem a tendência a olhar já isso. A formiga é pequena. Não é pequena. É pequena para relacionar a gente. Mas para outro referencial, de repente não é. Como eu dei o exemplo aqui. Então vamos lá. A B a gente já sabe que está errada. A A está errada. A B está errada. Vamos lá então na C. Um carro manobrando numa garagem é um ponto material? Não, ponto material, a gente despreza as dimensões. Ele manobrando, a gente vai utilizar as dimensões dele, senão é capaz de a gente bater com o carro, Então, não é um ponto material. Aqui, nesse caso, é um corpo extenso. Então, a C também está errada. Um carro numa estrada fazendo uma viagem pode ser considerado ponto material? Sim, ele pode ser considerado ponto material. Nós podemos desprezar suas dimensões. Esse foi até o exemplo que eu dei aqui no início do vídeo. Então, a D no momento está certa. Vamos lá para a letra E. A Terra é um ponto material em seu movimento de rotação? Não. A Terra é um corpo extenso em seu movimento de rotação. Por quê? Nós precisamos saber
o tamanho da Terra para a gente analisar o movimento de rotação da Terra. Não podemos ignorar o seu tamanho para a gente analisar o movimento de rotação. Então, é um corpo extenso. Beleza? Basicamente, é isso. É uma questão assim, bem conceitual, né, que cai no nosso dia a dia, mas é necessário ficarmos ligados, de fato, nos conceitos assim, que muitas das vezes podemos cair em pegadinhas. Então, ponto material sem dimensões, corpo extenso, a gente utiliza as dimensões e é necessário ter um referencial, beleza? Basicamente é isso. Qualquer dúvida aí, pergunta nos comentários. Também peço para compartilhar, para curtir nosso vídeo aí, para dar aquela força. E é isso aí. Valeu, então, um abraço.